Professor Tales, boa noite. Nós continuamos aqui desenvolvendo os nossos estudos sobre a mecânica quântica. Nesse bloco, eu quero começar perguntando para você se essa física quântica é só uma teoria, se tem aplicações dessa física quântica, se vale a pena investir, entendeu? Se há investimentos nessa área. Bom, essa sua pergunta é boa porque ela me dá a oportunidade de falar de dois aspectos, o Tancredo. Deixa eu te colocar da seguinte forma. A gente que trabalha... Eu, por exemplo, trabalhei por muito tempo numa área da física que é física eminentemente teórica, né? Que ela ainda é mais específica ainda do que a mecânica quântica, que é a física das partículas elementares. E sempre se questiona, olha, para que investir numa ciência pura, né? Que não tenha uma aplicação direta? Por curiosidade, tem um grande físico do século XIX chamado Faraday, que era um físico, era um experimentador, né, digamos assim, um laboratorista, sei lá, não sei qual é melhor, como que é melhor qualificar ele, mas uma grande cabeça do século XIX. Ele tinha descoberto a lei da indução elétrica, né, que variação de fluxo magnético gera corrente elétrica. E ele estava fazendo uma apresentação para a corte inglesa, né? E ele foi questionado para que serve isso. E depois a resposta dele foi: para que serve um recém-nascido, né? E aquilo que naquele momento era uma demonstração, né, de um experimento que não se sabia para que pudesse ter utilidade, é a base de todo motor elétrico, né? Todo motor elétrico usa a lei da indução de Faraday. Inclusive, a produção de energia elétrica também está relacionada a esse fenômeno da indução. Então, a física ela tem esses aspectos. Ela, às vezes, nasce como uma discussão que é teórica, que não necessariamente se vislumbra uma aplicação. Essa mecânica quântica ela nasce com a física quântica, com o que nós chamamos de radiação de corpo negro. Era até, segundo alguns estudos de historiadores, Planck estava tentando produzir fornos melhores, né? Então ele precisava estudar o problema de energia de fornos, que era o problema da radiação de corpo negro. O efeito fotoelétrico é que também abre essa física quântica. Era um problema lá na produção das ondas eletromagnéticas, o Hertz, estava tentando lembrar o nome, mas o Hertz, que estava produzindo as ondas eletromagnéticas, não conseguia entender um determinado efeito, e o Einstein vem depois e compreende aquele efeito, que é o efeito fotoelétrico, que é uma das manifestações quânticas da matéria. Depois era a compreensão da estrutura atômica, né, o átomo de Bohr. E você veja que isso começa como uma necessidade de compreender a natureza elementar da matéria, né? Então, a gente está tentando compreender física. E hoje, no século XX e século XXI, a maior parte das novas tecnologias e dos avanços das novas tecnologias, dos chips de computadores, de armazenamento de dados, né? A gente consegue hoje ter um processamento num celular que é muito maior, processamento e armazenamento, do que a NASA usava, por exemplo, lá na década de 60, sei lá, quando ela fazia as projeções dela e logo em seguida, depois, coloca o homem na Lua, né? Então, e isso hoje está na nossa palma da mão, né? Então, todas essas conquistas tecnológicas, elas são derivadas dessa mecânica quântica, tá? Então, ela tem muita aplicação. Então, mesmo que ela tenha, lá nos primórdios, a gente nem fala mais, por exemplo, hoje em televisão de tubo. Um dos grandes experimentos tecnológicos da época era o tubo de raios catódicos. Então, se descobriu muita coisa dali dos experimentos de tubo de raios catódicos, e depois a gente tinha nas nossas casas televisões. Então, às vezes, é para compreender a relação entre carga-massa do elétron e outras coisas, que depois isso deriva em tecnologias. É um exemplo também recente, lá recente que eu digo, mas isso deve ter lá seus 40 anos, 50 anos, não sei. Essa tecnologia de web que nós usamos, o servidor www, isso foi planejado no CERN, né, para poder comunicar os dados dos aceleradores à física, às comunidades de física que eram participantes do projeto do CERN. Então, às vezes, essa é uma ciência que nasce como uma ciência investigativa, pura e simples, mas que depois ela se torna
tecnologia invade nossos dias. Então, nós temos tecnologias de processamento de imagem que nós usamos em exames para a nossa saúde, como ressonância magnética. Ressonância magnética é um fenômeno puramente quântico, né? Então, ressonância magnética nuclear, que nós vamos lá, machucamos o joelho, entramos lá naquele aparelho para poder fazer uma imagem, né, para entender a nossa lesão. Aquilo dali é um exame que usa ressonância magnética nuclear, que é um fenômeno quântico. Então, tem inúmeros. A gente já está vivendo agora uma possível nova revolução computacional. Eu não conheço muito bem dessa área, tá? Mas a Google anunciou isso recentemente, que eles conseguiram realizar um algoritmo quântico numa primeira máquina que seja uma máquina quântica, né? Então, se espera uma nova revolução aí na computação que seja derivada desse que nós chamamos de computação quântica. Essa computação quântica ela foi ventilada por Feynman lá atrás, eu não sei exatamente, na década de 60, alguma coisa assim, 60, 70. Lá atrás se pensou nela. Aquilo era uma viagem. E hoje já se faz muita coisa com esses algoritmos quânticos, já se consegue fazer algumas instruções com máquinas que operem com esses sistemas, né? Então, e começa como uma busca que é teórica, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E são várias áreas, né? Como você está colocando aí, medicina, comunicações, né? São vários setores dentro da própria física. Dentro da própria física. Dentro da própria física, você tem, por exemplo, os supercondutores. Supercondutores são dispositivos que se tem em laboratórios, né? O grande desafio é você aumentar. A supercondutividade é um fenômeno que até hoje ainda é um fenômeno de baixa temperatura, mas essa temperatura vem subindo, né? Nós já conseguimos produzir supercondutores que chamamos de alta temperatura, mas essa alta temperatura significa no limiar acima do nitrogênio líquido. Então, já se produz esses dispositivos de supercondutividade. São importantíssimos em aceleradores de partículas, em dispositivos de pesquisa, por exemplo, eles são muito importantes. Os semicondutores. Semicondutores também são dispositivos que derivam dessa mecânica quântica. Os condensados de Bose-Einstein. Então, tem muitas coisas. Os grafenos, nanotubos. Nós temos hoje os dispositivos nano, que estão tão importantes também, os nano. A tecnologia nano, que nós falamos aí, também tem muita aplicação. Então, nós temos um mundo novo que se abriu com essa nova física, né, e de aplicações tecnológicas. Então, tem um fenômeno, por exemplo, né, me ocorre, eu estou falando assim, como isso não foi muito programado, eu estou falando algumas coisas que me vêm de memória. Mas eu, por exemplo, também estudei, agora que eu estou me lembrando disso aqui, um outro fenômeno chamado efeito magneto-calórico. Alguns materiais, quando são magnetizados, eles baixam a temperatura. Tem uma transição de fase que faz com que eles baixem a temperatura. Isso torna possíveis candidatos a novos refrigeradores, que são chamados os refrigeradores magnéticos. Então, tem muita coisa que é derivada dessa mecânica quântica que o pessoal está... Algumas já são realidade, né, como os dispositivos semicondutores, né, que isso tem implicações depois na computação, nos processamentos, nos armazenamentos, enfim, uma série de coisas. Tem tecnologias de comunicação que estão sendo pensadas também a partir disso, como teletransporte e tudo mais, que podem ser mais eficientes. Tem muita coisa, tem muita coisa por aí. Você falou já desse teletransporte. O que é esse teletransporte? Fiquei interessado nisso. É aquilo de filme, de ficção científica? Então, o teletransporte, deixa eu também, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, porque nenhuma coisa específica dessas aí que você está me perguntando é minha área de trabalho, de pesquisa específico, tá? É claro que a gente conhece uma coisa ou outra de cursos, às vezes, que a gente dá e tudo mais. O teletransporte, ele está associado a essa propriedade quântica do emaranhamento de estados. Então, como os estados são interligados, são emaranhados, que é o termo correto, eu consigo, mexendo nesse estado, fazer uma medida do outro estado que está aqui. Me parece, tá? Eu tenho quase certeza disso, eu estou falando assim, me parece por um certo conservadorismo, por eu não ser da área.
mas eu me lembro, por exemplo, de ter já assistido palestra do professor Luiz Davidovich na UFRJ e tudo mais, de pessoas falando sobre isso com fótons. Então, já conseguem fazer esse tipo de teletransporte com os fótons, né? São chamados fótons gêmeos, de você conseguir trabalhar esses estados emaranhados e comunicar esses estados. Mas essa coisa de fazer o teletransporte da matéria, eu nunca ouvi falar, né? Claro que deve ter gente pesquisando sobre isso, mas esse, por exemplo, eu nunca ouvi falar. O dos fótons, eu já assisti palestras e seminários falando sobre isso. Sim. Mas, assim, pelo que você está dizendo, então já há essa percepção da importância desse desenvolvimento científico, né? Já há investimento. Os investidores Sim. já percebem, não tem aquela visão antiga, igual você falou do Faraday, né? De perguntar para que isso serve, né? Hoje não, hoje já se investe e percebe quanto é revolucionário. Isso, eu diria que, por exemplo, né, o que é importante nessa discussão? No Brasil, por exemplo, a maior parte dos investimentos em física ele vai decorrer para essa área, porque todo mundo já sabe que são áreas que têm aplicações diretas. O que eu quis chamar a atenção? O que eu quis chamar a atenção é que quando você tem políticas de investimento que elas só vão investir em áreas que sejam eminentemente aplicadas, você corre o risco de você perder, às vezes, o desenvolvimento de uma área que também é importante. Professor Tales, então se percebe hoje essa importância de investimento, não há mais aquela visão lá vitoriana, né, do Faraday, o que se serve? Não, hoje já sabe da importância do que vai trazer, não é? Então já é toda uma visão empresarial de investimento, incentivo. Sim, eu posso dizer que a mecânica quântica ela já se autoafirmou, digamos assim, como uma área de grande investimento. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, ela entra como umas prioridades de investimento na física, porque se sabe que tem muita tecnologia que vai vir derivado dela. Tem um estudo que saiu de alguns anos atrás que fez uma estimativa, eu não vou citar porque eu não vou me lembrar, mas depois a gente pode procurar, e se você quiser botar essa fonte aí, eu tento achar, que fez uma estimativa de percentual do PIB americano ligado à mecânica quântica. E é algo absurdo, do tipo assim, 15%, 20%, não sei, do PIB americano está ligado a tecnologias derivadas dessa física. Então, no mundo inteiro se investe muito. Quando se fala no investimento da física, a maior parte deles vai para essas áreas que estão ligadas diretamente a inovações tecnológicas. Mesmo no Brasil não foge muito essa regra, não. O que eu quis chamar a atenção é o perigo de só se investir em áreas do conhecimento que têm esse retorno imediato. Porque a ciência não se constrói só dessa forma, a ciência é um todo, né? Então, você precisa investir em várias frentes. A física teórica ela também é importante. Você nunca sabe de onde vem uma próxima inovação, né? Então, a pesquisa teórica ela também é importante, mesmo quando ela não tem um vínculo de aplicação direto, e a história já mostrou inúmeros exemplos disso. É isso que eu quis ponderar naquela fala anterior, tá? Mas e essa disputa por recursos na ciência, isso é a tônica no mundo todo também, né? Porque os recursos são limitados e cada área quer se desenvolver e essa é a briga. Então, um faz, olha, mas a minha gera retorno, a sua não sei. Então, tem essa briga no próprio meio científico, mas a gestão dos recursos tem que estar muito atenta a isso. É claro que eu também acho que tem que ir uma parte maior para aquelas que têm os retornos mais imediatos, mas você não pode minguar, você não pode sangrar uma outra área porque ela não tem um retorno imediato, né? A ciência ela é um conjunto inteiro, então acho que isso tem que ter um cuidado importante aí na hora de você direcionar os recursos, tá? Mas no Brasil se investe muito nessa física e nas tecnologias derivadas da mecânica quântica. Isso é importante também, eu não tenho esse dado na cabeça, eu acho que a gente tem que estar sempre atento a essa série histórica, né, dos investimentos.
O que a gente tem percebido, isso acho que é importante frisar, para não dizer assim, olha, está fora da realidade. O que eu quis dizer é o seguinte, entre os investimentos, essa área sempre capta mais. Mas a ciência brasileira tem sofrido sucessivos baques de redução de financiamento. Isso também é um fato, é só olhar nos dados aí de Portal da Transparência, né? Várias instituições aí fazem esse levantamento sistematicamente nessa disputa por recursos para financiamento da ciência brasileira, que não há país desenvolvido sem ciência, né? Isso é um fato também. Sim. Como é que você gostaria de encerrar, tá? O que você gostaria de deixar nesse encerramento desse segundo bloco? Eu gostaria de deixar que, principalmente, eu acho que a mensagem importante que a gente tem que sempre deixar é para a moçada que está buscando aí as carreiras, né? E que nós construímos também esse país, mas a juventude também constrói e ela vai ter mais tempo para construir isso do que nós. Essa é uma luta que é contínua, constante de todos o tempo todo. E a gente precisa sempre estar atraindo mais jovens para ir alimentando essa cadeia de produção de conhecimento, né? E não existe país do mundo em que consiga se desenvolver sem uma cadeia como essa bem alimentada e bem renovada o tempo inteiro, né? Então, é muito importante a adesão de jovens em qualquer área de ciência, né, de produção de conhecimento, que um grande país se faz com produção de conhecimento, de inovação tecnológica, é isso que constrói um país. Investimento em educação, né? Quando eu falo, educação, muito bem lembrado. Isso. Educação e formação dos jovens, né? Isso. Quando eu falo desse investimento na ciência, eu falo dessa cadeia que começa com a educação, né? A educação científica, que vai abrir esses caminhos para o jovem e para a jovem buscar o caminho da pesquisa e do conhecimento. Tá, muito obrigado. E aproveito para convidar o pessoal aí que está nos assistindo. E nós vamos fazer uma transmissão ao vivo. Vamos divulgar a data aí, né? Com antecedência dessa transmissão, convidando o pessoal a acompanhar essa nossa transmissão. Muito obrigado, hein, Thales? Um abraço aí. Muito obrigado também, Tancredo. Um abraço. Disponha.